¿qué pasa con la arteria pequeña? ¿Qué tiene? 3 a 10 capas de músculo liso. Y la arteriola, 1 a 2. Entonces, vamos a ver si esto que está acá es una arteriola o una arteria pequeña. Entonces, acá está la luz, ¿cierto? Con la sangre. Entonces, la luz está ocupada por sangre. Y sí, como tiene que ser. Entonces, ¿quién va a estar en contacto con la sangre? El endotelio, el epitelio simple plano. ¿Sí? Entonces, acá vemos que hay la célula más próxima al endotelio. Ahí vemos una célula muscular. Luego vemos otra célula muscular que está más por arriba. Y luego vemos otra célula muscular que está más por arriba. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer acá. Acá hay una célula muscular. Acá hay otra célula muscular. Vamos haciendo y cada vez hay más células en la parte superior. Entonces, 1, 2, 3 capas de músculo liso. 1, 2, 3 capas de... Bueno, ahí sería 2, ¿verdad? Pero por eso hay que contar más o menos, hay que orientarse. Acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, evidentemente estamos delante de ¿qué? Delante de una arteria pequeña. ¿Sí? Ahora, analizamos es una arteria. Sí, sabemos que es eso, pero resulta ser que aquí observamos la luz. ¿Quién va a estar en contacto con la luz? El endotelio. Y acá vemos que hay 2 células musculares lisas juntos, ¿verdad? Da para ver de que tiene aproximadamente uno nomás. Pero acá hay uno más alto. Entonces, a lo sumo, como máximo, tiene 2. Entonces, si fuese 1, una duda, presentamos entonces tenemos 2 capas de músculo liso. Entonces, este va a corresponder a una arteriola. Ya está. Entonces, tenemos que contar las capas. No siempre es posible contar las capas, ¿sí? ¿Está bien? A veces no da. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Depende de la lámina, depende del microscopio, la calidad del microscopio, depende de la técnica histológica, depende de los colorantes, del corte. Entonces, no es que vos vas a analizar todos los vasos que encuentres. Vos analizás aquello que es visible, aquello que es entendible. ¿Sí? ¿Está bien? Tiene que ser un corte perfecto. Porque si es un corte oblicuo, por ejemplo, ya ahí ya se mudan las capas. ¿Sí? Tiene que ser un corte transversal mismo del vaso. Ahí queda más fácil. ¿Sí? Porque si es en un corte longitudinal en relación al vaso, tiene que ser un corte perfecto. No hay eso. Eso es fuera de la realidad. ¿Está bien? Bueno, avanzamos ahora a las venas. ¿Sí? Ya vimos ya las arterias musculares, las arterias grandes. Entonces ahora avanzamos a las venas. ¿Qué sucede con las venas? Las venas son un poco más complejas. ¿Por qué son complejas las venas? Primero, porque no tiene membrana elástica externa y no tiene membrana elástica interna. Al no tener esos dos componentes, no hay un límite entre las capas. Tiene túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Tiene todo. Pero cuando observamos, parece que todo está se misturando. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente no tiene membrana elástica interna ni externa. Las arterias tienen membrana elástica interna y externa, por eso se ve bien la separación de las capas. A diferencia de las venas que no sucede eso. Entonces, primero, las paredes no son bien definidas. ¿Sí? No siempre vamos a tener esa claridad para poder definir qué tipo de vena es. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque las paredes ya no son claras. Até os livros, diferentes autores falam deste jeito. Na prática é a mesma coisa, gente. Tá? Bueno, luego, ¿qué sucede? La túnica, ¿cuál es la túnica que predomina en todas las venas? ¿Cuál es la túnica que predomina? Así que es más grande. La adventicia. Entonces,
Si la túnica adventicia es la que predomina, evidentemente la pared va a ser más delgada, la pared va a ser más fina, ¿cierto? Porque la arteria elástica, ¿qué capa predominaba? A media, ¿eh? ¿Y qué capa predomina la muscular? Tanto média e pouquinho, tem ainda uma boa quantidade de adventícia, né? Entonces, acá lo que sucede es que la adventicia es la más extensa, la más voluminosa. La túnica íntima y la túnica media no. La túnica íntima y media van a ser finitas. La túnica adventicia sí es gruesa. Entonces, por eso ellos son más finos, más delgados, son más frágiles comparados a las arterias. Entonces, al ser más fino y al ser más delgado, la luz colapsa. ¿Cierto? Por eso es que la mayoría de las veces las venas, la mayoría de las veces, casi todas las veces, enxergamos com a luz colapsada. Está colapsada, né? Mas não sempre é assim. Podemos ver uma artéria colapsada, não por isso vamos pensar diretamente que é uma vena. Cuidado. Enxergamos uma imagem assim, né? Entonces, voy a adelantar un poquito nomás. Teóricamente es así, ¿no? Arteria, a luz es así, y a veia, a luz es así. Y cierto, eso no está errado. Mas não sempre é assim quando analisamos uma análise histológica. Olha esse. Isso é uma veia, então, só pela luz? Não, né? Dá para ver muito bem a membrana elástica interna. Então, aí já logo tiramos que não é veia. Então, só levar em conta a luz, isso não é sempre a regra, né? Deixamos mais perto e olhamos a membrana elástica interna. Então, isso é uma artéria com a luz colapsada. Talvez pela técnica histológica, talvez algum órgão circundante está comprimindo essa artéria, não sabemos. Mas estamos encontrando uma artéria com a luz más o menos que colapsada, ¿verdad? Bueno, entonces cuidado, não sempre vamos enxergar a artéria tudo bonitinho, desse jeito, tá? Mas para isso você estuda a histologia, o conteúdo que tem esse vaso. Tá, vamos avanzar. Bueno, ¿qué sucede con las venas? Entonces las venas ya dijimos, las paredes no están bien definidas, no son claras, no ven nítidas, no da para diferenciar muchas veces. Son más delgadas, son más finas. La luz generalmente está colapsada, né? La mayoría de las veces va a estar colapsada, casi todo realmente. Y luego tenemos que las venas, gente, las venas del miembro inferior, las venas del miembro inferior tienen válvulas, ¿cierto? ¿Por qué será que tienen válvulas? ¿Para qué sirven las válvulas? Para evitar el flujo retrógrado, ¿cierto? Ahora ahí pensamos lo siguiente: lo del miembro superior y la parte del cuello, del cráneo, todas las venas, ¿tienen válvulas? Imagínense si tuviese válvula, ¿qué iba a pasar? Ia dificultar a chegada de sangue no coração. Aqui sim ajuda muito pelo efeito da gravidade, né? Da ponta dos pés tem que chegar a uma altura bem superior ao coração, então precisa dessa válvula para evitar o fluxo retrógrado. Ele não puxa, né? Ele não é móvel essa válvula para estar empurrando a sangue, mas sim atua como uma célula para evitar el flujo retrógrado. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, imagínense si hubiese en el miembro superior y si hubiese la parte superior del tronco, si hubiese válvulas. Isso ia dificultar a chegada, né? Porque ia atuar em contra, ou seja, a gravidade o que faz? Daqui para baixo, ele puxa o sangue até o átrio direito pela veia cava superior, então não precisa de válvula, não necessita. Se tivesse válvulas, ia dificultar a chegada, tá, gente? Então a válvula no membro inferior ajuda muito. Já as válvulas não existem, não tem no membro superior e na parte do tronco superior, não há. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, hago la siguiente pregunta. Si las paredes son finas,
Si la luz está colapsada y las válvulas no son móviles, ¿cómo llegan entonces la sangre de los pies hasta el corazón? Olha, está certo, mas temos que levar em conta que as venas estão colapsadas, as válvulas não se movem, ele só evita o fluxo retrógrado. Mas como ele vai subindo? Contração muscular. De quem? El corazón sube. Los músculos del miembro inferior. Entonces, el músculo estriado esquelético del miembro inferior, gente, essas veias dependem do músculo e eles ficam fazendo contração e vão ajudando. Se fosse só o músculo, não ia ser suficiente. Por isso que quando uma pessoa tem debilidade, atrofia muscular en los miembros inferiores, ¿qué pasa? Las venas colapsan, explotan todas las venas, ¿sí? Se desgarran las venas, varices. Mas por isso também ¿Entienden? as venas têm a capa muscular e as calibrosas têm nervos, porque elas fazem o movimento. Quem vai fazer a contração? Quem vai fazer a contração, o músculo é muito, a veia é muito fraca para ele fazer uma contração muito importante. As veias sim, a veia tem muito músculo, né? As arterias têm muito músculo. Então, eles sim podem regular. Eles regulam a distribuição do sangue sistêmico. Né? A diferença das veias, não. As veias precisam de quê? Precisam do músculo. Então, é assim, que se uma pessoa tem uma vida sedentária, tem atrofia muscular, tiene éstasis venosa. O que significa éstasis venosa? Que o líquido, o retorno venoso está comprometido. Se o retorno venoso está comprometido, significa que tem líquido, sangue acumulado nos membros inferiores. Se acontece isso, então esse líquido vai favorecer para que aconteça uma interação menor dos fatores coagulantes, então acontece aí a trombose venosa profunda. Hay muchas son los pies de las mujeres. ¿Cómo? Hay muchas son los pies de las mujeres. E todos, não, só no varones. Eu, por exemplo, hoje estou dando aula das 7 da manhã até 8 horas da noite. Eu vou chegar em casa com os pés mais grandes que eu, né? Por quê? É normal por el efeito da gravidade. Isso é normal. O edema postural é normal. Tá, gente? O edema acontece em todos. Nos homens e nas mulheres, né? Porque te quedar parado todo o tempo. É impossível não ter edema. Diferente de um edema por insuficiência cardiovascular. Isso já é patológico, isso é outra coisa. Então, de fato, para não ficar fugindo, eu quero que vocês saibam a importância do músculo estriado esquelético dos membros inferiores, que eles ajudam muito para que tenha uma boa circulação venosa. Não quero que vocês estudem patologia, gente. Não. Só para que vocês entendam a importância de que o músculo estriado esquelético do membro inferior ajudam essas veias para retornar aonde? No coração. Então, se não tem um bom retorno, o músculo está atrofiado. Se os músculos estão atrofiados, o que vai passar? Trombose venosa profunda, varices esofágicas. Essa trombose pode viajar, chegar a tu pulmão, ¿verdad? Então, vai piorando a situação. Tudo por causa de quê? Por causa do coração ou por causa da atrofia muscular? Atrofia muscular. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. Pasamos, chegamos aí. Bueno, vamos a estudiar agora las venas. E olhem, gente, ele tem todas essas camadas, mesma coisa que a artéria, mas não dá para ver tudo. A la arteria dijimos de que tenían todas las capas, ¿se acuerdan? Vimos todas las capas, cada una de ellas. Ou seja, tivemos lindo, né? Todas las capas, pero son pocas cosas lo que vemos. Lo mismo pasa con las venas. Tienen todas esas capas musculares, tienen todas las túnicas, pero miren aquí. ¿Qué célula es este según ustedes? Plano. ¿Qué epitelio es? Epitelio simple plano, el endotelio del vaso sanguíneo, ¿cierto? O endotelio. Entonces, si este es el endotelio, ¿qué camada será que está acá presente?
Se esse é o endotélio, então que camada é? Íntima. Então, você já tem aí a íntima, túnica íntima. Não esqueçam que essa é a luz. Então, a luz vai estar em contato com o endotélio. Aqui tem que passar sangue, né? Bueno. Então, esta parte probablemente sea qué cosa? Probablemente sea la túnica media. Y esta parte más clara, evidentemente va a corresponder a la túnica adventicia. Mas olhem, gente, aí você percebe que está longe de ser isto disso. Bem longe, né? Aqui dá para ver tudo perfeito. Então você já delimita pelo menos que aqui tem a túnica íntima. Se tem a túnica íntima, tem endotélio, tecido com distribuição endotelial, que andei disso, tem músculo liso. Não dá mais para ver. Provavelmente seja isso, mas não temos a certeza, porque não é muito claro, não é muito nítido. Né? Então, depois que viene, provavelmente aqui mais ou menos o aspecto dele mudou. Então, esse aspecto mudando, mais ou menos orientamos que a túnica média, por último, olhem aqui a quantidade de células diminuiu. Aqui tinha maior quantidade de células, mas aqui diminuiu muito, então provavelmente aqui tem predomínio de fibras de colágeno, fibras elásticas. Então, esse seria a túnica adventícia. Sim. Então, vamos analisar outras imagens para compreender melhor. Agora, essa imagem é boa, ajuda muito, facilita demais a diferença do outro, né? Vamos fazer a mesma coisa, vamos analisar. Então, mirando acá, da onde a luz? A luz está acá no centro, certo? Quem que fica em contato com a luz? Qual é a camada que fica em contato com a luz? O endotélio. Então, temos que procurar o epitélio simples plano. Opa, tá aqui. Encontrei. Né, gente? Encontrei o epitélio simples plano. Então, aí já temos a primeira camada. Se tem aí o endotélio, então, essa pequena porção seria todo já qual camada? A túnica íntima. Então, provavelmente a túnica íntima é só isso, gente. Provavelmente. Por quê? Aqui já vejo células fusiformes. Várias células fusiformes. Dependendo de onde você olhar, vai tendo mais ainda. Olhamos aqui. Então, se isto é a túnica íntima, então este seria a túnica média, onde tem maior quantidade de músculo liso. E agora olhamos aqui, quase não dá para ver músculo liso. Tem, claro que tem, mas não dá para ver assim, muito nítido, né? Nossa, aquilo é aquilo, não dá para fazer isso. Mas dá para ver muito bem o que? Fibra de colágeno. Tudo isso são fibras de colágeno. As fibras de colágeno não tem núcleo, não é uma célula. Lembram? É uma matriz só. Uma matriz extracelular. É uma substância que fica entre a célula. Então não tem núcleo. Então miramos esto y no tiene núcleo. Miren, no tiene núcleo. ¿Sí? Entonces son las fibras de colágeno. Probablemente esto que está acá, probablemente sea ¿qué cosa? Miren este. ¿Qué probablemente es? Oye, ese de aquí está para ver perfecto. ¿Qué será que es? Fibras elásticas. Fibras elásticas. Entonces hay fibras elásticas y fibras de colágeno, além de células musculares lisas, células. Entonces, ahí vemos de que este va a corresponder a la túnica adventícia. Então, qual predomina? Qual é a túnica que predomina? Qualquer tipo de veia? Adventícia. Então, este, por ejemplo, vemos músculo, vemos la túnica adventicia y vemos o endotélio, que es la túnica íntima. Entonces, ahí decimos de que este es una vena mediana. ¿Sí? Vena mediana. ¿Por qué decimos de que es una vena mediana? Porque vemos las capas de músculo. La vena pequeña tiene músculo, gente, pero só tem uma, duas. Se já assim fica difícil enxergar, que está bem de perto, imaginem se fosse só uma camada de músculo ou duas. Aí fica mais difícil ainda. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Doutor, não entendi não, a mediana do músculo. Você falou que... Tiene abundante cantidad de músculo, así como podemos ver ahí, sí. Vena mediana.
No confundir con vénula muscular, que es otra cosa, sin cuidado. Tenemos vénula postcapilar, vénula muscular, vénula pequeña y vénula mediana. Entonces, ahí lo que estamos viendo es la vena mediana, ¿sí? La vena pequeña casi no se ve su músculo liso. ¿Entienden? ¿Tiene músculo liso, sí o no? Sí. Tiene, pero casi no da para ver, es complejo, es difícil. ¿Cómo? Enseguida, vamos a llegar ahí. Bueno, entonces observamos este ahora. Observamos ahí. ¿Es una arteria o es una vía? Según ustedes. Ahora, oyen ahí y yo voy a pasar a preguntar. Parece uma artéria, mas eu acho que é uma veia. Vamos a ligar a... ¿será que... por favor, Estefan, por favor. ¿Es una vena o es una arteria? Pensen 20 segundos y voy a preguntar en cada mesa. Olhem a quantidade de músculo que tem. Pode ser que seja uma vena grande. Tá, vamos perguntar então. Mesa número 1, mesa número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesa número 1. ¿Qué es? Mesa número 2. Profesora. Venas. Mesa número 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bueno, aí eu faço a seguinte pergunta. ¿Dá para ver membrana elástica interna para considerar artéria? Não dá para ver membrana elástica interna. Então, artéria não é. Ok? Então, aí já tiramos essa dúvida. Bem fácil, né? Sem precisar olhar e estudar todas as camadas, só lembrando da membrana elástica interna, já dá para tirar tudo. Então, jogamos fora. Não é artéria. Agora, vemos aquí entonces, esta es la sangre, ¿verdad? Fibrina probablemente sea, o ¿qué fue, gente? Sangre, ¿no? Observamos entonces que probablemente esta parte es essa celulinha seria o endotelio. Então, aqui somente seria o, provavelmente, né? Não temos uma certeza, tá? Probablemente sería esa túnica íntima. Entonces acá ya vemos otras cantidades de células que probablemente correspondan a túnica media, que es donde hay músculo liso. Y algo interesante, gente, que en todas las arterias y todas las venas, ¿cómo se disponen las células? ¿Cómo se disponen las células? Radialmente, ¿sí? Esa es la disposición, ¿cierto? Parece que ele fica girando, né? Fica girando ao redor do vaso. Ese es un formato circular, porque va girando, ¿sí? Entonces siempre va a ser así, pero hay una excepción, que enseguida vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, probablemente todo esto es mi túnica, Media. y probablemente todo esto sea la túnica. E tínhamos falado que, olha gente, aqui tem um núcleo, aqui tem um núcleo, aqui tem um núcleo. Olha, temos para pegar aqui uma área extensa que não tem núcleo, né? Então, ¿qué es eso? ¿Es músculo o es fibras de colágeno? Fibra de colágeno, ¿sí? Entonces no es músculo, porque para que sea músculo, ¿qué tenía que tener? Núcleo, siendo que una célula, mas eso es matriz extracelular. Matriz não tem núcleo, tá, gente? Bueno,
Entonces, esta es una vena mediana. Muy bien. Vena mediana. ¿Sí? Esse eu vou deixar para a próxima, ou seja, daqui a 5 minutos. Porque eu vou voltar para essa imagem e vamos ver se vocês estão entendendo o que eu falo. Bueno, lo siguiente, gente. Cuando vemos un vaso sanguíneo, vamos a suponer que ese sea la luz de un vaso. Entonces, este es el epitelio, el endotelio, el epitelio simple, plano, ¿verdad? Dijimos de que las células musculares lisas, ¿cómo se disponen alrededor de esto? Forma circular. Circular, ¿cierto? Radial, fica girando alrededor de él, ¿no? Entonces, van a estar en esa disposición las células girando, ¿sí? Claro, ele não está mexendo, gente, tá? Só para avisar isso. Quando eu digo que gira, é o aspecto só, o aspecto visual só. Entonces, es como que está alrededor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de esa manera empezamos a ver la célula, una disposición concéntrica, circular, radial, ¿sí? Entonces va a ser de esa manera. Vemos ahí la longitud de la célula, forma fusiforme, todo núcleo mais esticado, achatado, ¿né? Entonces vemos de esa manera. Ahora, resulta ser que vamos a empezar a ver músculos en esa disposición. En esa disposición, ¿sí? Vamos a empezar a ver así ahora, alrededor de estas células. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ahora estoy viendo de esta manera el músculo? Eso se conoce como fascículo muscular. ¿Qué significa fascículo muscular? Conjunto de células musculares, neste caso liso. Então, um fascículo muscular. ¿Qué significa un fascículo muscular? Entonces, conjunto de células musculares lisas. Entonces, tiene un conjunto. Fascículos, 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 fascículos musculares. Tá, gente? Então tem um monte aonde na túnica adventícia. Mas por que esse troco de formato? Qual é a explicação que esse aspecto? Aqui nós enxergamos a célula desse jeito. Mas aqui não está desse jeito. Como que está? Olhando de frente. Então são várias células juntas que estão formando um fascículo. Então, piensen de que es evidentemente como si fuese de esta manera. Así vemos, ¿cierto? Las células musculares ahí. Y acá, ¿cómo veríamos? Entonces, de esa manera. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que está pasando ahora en la túnica adventicia. Pero ¿quién va a tener esa característica? Las venas grandes. Solamente las venas grandes. Tanto arterias como venas, todos tienen así. Pero la vena grande tiene, além de ter assim, também tem desse jeito. Entonces, evidentemente, ahí estamos viendo fascículos musculares en la túnica adventicia de las venas grandes. ¿Sí? Bueno, então, quando vocês enxergam uma veia, muitas vezes fica a dúvida quando a veia é mediana e quando a veia é grande. E é fácil, gente. É só fazer uma bolinha do jeito que eu estou fazendo. Você olha o vaso, né? E agora você começa a olhar. Não é bolinha perfeita, né? O povo fica quer fazer uma. Não. Estamos vendo uma. Aqui estamos vendo
outro, aqui estamos vendo outro, aqui estamos vendo outro. ¿Qué son esos? Fascículos musculares. Entonces estamos viendo acá que hay varios. Entonces, cuando uno consigue hacer estas bolillas, ¿qué significa estas bolillas entonces? Fascículos musculares. Que faz no corpo Então, é o muscular. conjunto de porque vos no vas a encontrar fibras de colágeno haciendo bolillas. ¿Entienden? Mas quando só encontra um núcleozinho, como tem lá em cima, seria só uma célula muscular. Não, são várias células juntas. Várias células. Tá? Agora eu vou deixar mais próximo essa imagem. Mas então, fica fácil, gente. Quando você conseguir fazer a bolinha, acabou. Isso é fascículo muscular que fica na túnica adventícia de quem? La vena grande. Entendem? Por que geralmente o aluno quer fazer? Procurar tudo. Quer procurar tudo e fica se perdendo. E não é assim. Por isso que eu estou para isso, gente. Pego nas mãos de vocês e eu levo para vocês no caminho certo. Sim? Agora, deixe mais perto e olhem a quantidade de núcleos que tem. Mas você não precisa ver isso, porque eu já dei a dica para vocês. Que de longe dá para fazer essas bolinhas. Lembra das bolinhas, galera? Esse vai ajudar vocês. Não digo que seja uma pergunta de vida ou morte, né? Mas vai ajudar a vocês. Entendem? Porque assim como ela perguntou, como que eu vou fazer para não confundir com as fibras musculares, mas com as fibras de colágeno? A fibra de colágeno não vai formar bolinhas. Porque o formato dele se deve à aglomeração de células musculares que vão formando um fascículo. Já com a fibra de colágeno não pode acontecer. Gente? Então, olha aí e falem para mim. O da direita, não este. Este daqui. Vou apagar e vocês vão falar para mim agora. Se é uma veia grande, ou uma veia mediana, ou é uma veia Grande. Conseguem fazer a bolinha? Sim. Agora é maior, né? Agora a bolinha virou bola, sei lá. Que não, porque tá no outro corte. Bolar. Então aqui está mais perto. Gente, essa é a mesma imagem daquele outro. Então fica mais fácil de longe que de perto. Quando mais perto, mais complexo é. Por isso eu digo, tem que fazer essa bolinha. Então, acá, por exemplo, vemos um. E olha a quantidade de células que tem. Tem um monte. Hay muchísimo. Entonces, ¿qué significa fascículo entonces? Conjunto de células musculares lisas. Agora, vamos a buscar mais. De perto eu não consigo ver bem. Agora de longe sim eu consigo ver. A visão me dá furada. Vocês estão vendo mais que eu. Tá certo, tá certo. De longe é melhor, porque eu estou aqui de perto e tudo parece que está sem bolinhas. Você vê muita célula também. E tem muitas células também. Então, quando você consegue... Agora, essa é a mesma imagem. Esse está ótimo. Por quê? Porque está bem pertinho, de boa, dá para ver o núcleo. Mas esse daí, dá para ver os núcleos? Não dá para ver, gente. Muito complexo. Para mim, né? Para mim seria complexo. Mas aí tá a dica que eu dei para vocês. Fica Faça a mais bolinha. fácil de identificar assim. Sim, sim. Quando vocês vão analisar baços, por exemplo, eu sempre digo que no máximo tem que ser com o objetivo amarelo. Não precisa o azul. O azul fica tão perto que você fica perdendo muito conteúdo. Bueno, então, fazendo as bolinhas, você já sabe qual tipo de vaso é. Você não encontra as bolinhas, então não é veia grande. Bueno. Imagino que estão me entendendo. Sim. Agora, vamos fazer a nossa teoria.
Yo voy a preguntar para cada mesa. Veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Analicemos juntos. Miramos eso de ahí. 20 segundos para que me den el tipo de vaso exacto. Tá, vamos agora perguntar já. Bora, partiu. Aqui, o que é? Eu acho que é mediano. Vena grande. Vou deixar aí. O que vocês acham? Vena grande. Ah, tá certo? Mediano. Tá, continuando. ¿Qué es? ¿Qué dijeron ustedes? Ótimo. ¿La? Bueno, ¿consiguieron enxergar esas bolinhas aquí? Mas será que por 3 bolinhas já é uma veia grande? Aí eu pergunto para vocês. Esse daí é uma veia grande só por ter 3 bolinhas? É uma mediana. Se não é grande, é uma mediana. Sim. Si no es vena grande, entonces es una vena mediana. ¿Sí? ¿Entienden? Porque miren aquí la cantidad de fibras. Abundante. Olha, cheio, lotado. Alguma parte só que tem células. Então, para que isso seja considerado uma veia grande, fascículo. Todo fascículo, sei lá. Todo fascículo, cansei de fazer fascículos. ¿Né, gente? Então, evidentemente, aí tendríamos que decir que é uma vena grande. Agora, já em seguida. Porque, olhem, vejam a diferença. 3 bolinhas. Está lotado ou não está lotado de bolinhas? Está cheio. Então, significa que hay muchos fascículos. Entonces, ahí decimos de que es vena grande. Fácil, gente. Sem precisar entrar em muito tecnicismo, nossa. São músculo liso. Não esqueçam que na veia você encontra músculo liso da frente até pro fundo da veia. Tá, gente? Ele tem muito músculo liso. Mas aonde vai formar fascículos? Na túnica adventícia. Das veias grandes. Muito bem, isso, ótimo. Então, por exemplo, tem músculo liso, tem célula muscular lisa no seu endotélio, gente. Imaginem, embaixo do endotélio. Depois tem também na túnica média. E depois também tem na túnica adventícia. Então, nas 3 camadas tem células musculares lisas. Mas agora, fascículos, só na veia grande e só na adventícia desse vaso. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora, quiero que me digan, ¿qué es eso que está a la izquierda? Uma artéria.
artéria 1, 2, 3, pequena. Pensem, não temos pressa, gente. Essa parte mais clara, as partes. Essa bolinha? Não, aí não tem bolinha. Não, essas partes mais claras fazem parte. Carla, Carla, Não, é só esse o da básico. direita, né? Esse já é outra coisa. A parte de baixo é bastante produto extracelular. As primeiras células da segunda camada ali, um pouquinho mais escuro, elas não são musculares, né? E os núcleos são Pera, fibroblastos. calma. Pensa aí sozinha, depois eu vou discutir. Eu quero que meus alunos Fibroblasto. pensem, briguem dentro de aula, debatindo saudavelmente. Para quem refere por conta da própria camada Elástico. também desenhadinha. Vamos facilitar. ¿Es una vena o una arteria? Artéria. Es una vena. É uma Vamos a vena. comenzar por ahí. Es una vena. Ahora, ¿qué tipo de vena es? ¿Vena pequeña, mediana o grande? Mediana, então. Vou sinalar para você da onde até onde é o vaso. Parece elástica ali, né? É interior. Parece desenhadinha. É até aí, mais ou menos. É. Ah? Tá onde aqui a túnica média? Sim, sim. Mas esse é o grossor máximo do espessamento básico. Consegue sinalar a túnica média? Se anima. Bora? Se agora, vamos. Não importa, passou, superou. A média. A túnica média. Eu acho que seria Então, faz, demonstra. Você está falando já há muito tempo e não passa. a média seria isso aqui. Ok, ok. Alguém mais? Hã? Ei, você. Bora. Professora Carla. Aonde a túnica média? Ok. Então, gente. Certo. Tá certo que obrigado por terem participado. Isso que eu quero dos meus alunos. Gente, a túnica íntima e a túnica média é só esse. A íntima e a média. Tudo isso é adventícia. A íntima e a média. A túnica íntima e a média. Fica de longe, no caso. Estamos de longe. Então, isso é uma veia Grande. pequena. Mesmo a gente sendo mais. Sim, porque sempre vai ser maior a adventícia. Sempre. Para que seja veia grande, eu enxergava bolinhas. Não tem. Então aí fica a mediana aí pequena. Para ver mediana, eu tenho que enxergar músculo liso. Não estou vendo músculo liso aí. Estou vendo mais matriz extracelular. Então, se é matriz extracelular e isso é túnica Adventícia. adventícia, então esse espessamento que está aqui já é a túnica íntima e a túnica média. Então, essa aí é a artéria pequena, gente. É, veia pequena, sim. Então, não dá para confundir. Mas, às vezes, tem uma intercepção entre veia mediana e veia pequena. Aí sim dá para confundir. Mas aí tudo bem, não importa. Mas, façam desse jeito. Vão descartando tudo. E aí vai ficar fácil. Professora, só na. Parece que é elástica na Agora, camada por que, íntima. que não é membrana elástica interna isso? Eu achei que fosse também. Porque não vemos muito músculo embaixo. Porque se fosse uma artéria, íamos ver embaixo dele músculo. Então não dá para ver músculo. Tem muita substância fundamental. Abundante quantidade de fibras, de colágeno, provavelmente. Então, evidentemente. Só isso já é a túnica íntima e a túnica Média. média. Já tudo isso é adventícia. Dá para ver sim, fibras elásticas. Por aí vai. Está bem? Sim, senhor. Bora.
Continuando entonces, vamos ahora con los capilares, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de capilares que tenemos? Bueno, entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer para tener la seguridad y certeza de lo que están viendo? Primero, que hay capilares, ¿cierto? ¿Sí? Todos los capilares tienen una túnica íntima, todos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo entonces así. Capilares, capilar continuo, fenestrado y discontinuo o sinusoidal. ¿Sí? Entonces, el continuo, ¿cuáles son las capas? Aparte, bueno, tiene túnica íntima. El fenestrado también tiene túnica íntima y el discontinuo también tiene túnica íntima. Y esta túnica íntima se subdivide en dos nuevamente. Tiene endotelio y membrana basal. ¿Cierto? Lo mismo sucede con el fenestrado. Tiene endotelio y membrana basal. Lo mismo pasa con el discontinuo. Tiene endotelio y membrana basal. Bueno, entonces, si dice que es continuo, fácil. Entonces el endotelio es contínuo. Então eu faço uma linha contínua. Se ele é contínuo, então a membrana basal também é contínuo. Tá? Agora, o que passa com o discontínuo? Fazemos uma linha, mas ele é contínuo? Não. Ele é discontínuo. A membrana basal, do mesmo jeito. Né? Então é discontínuo, linha discontínua. Agora, o que acontece com o endotélio do fenestrado? Tem fenestrações. Então, lembrem, fenestrado, endotélio. ¿Sí? Entonces, va a presentar fenestraciones ¿en dónde? En el endotelio. Entonces, el endotelio, ¿cómo va a ser? Discontinuo, pero la membrana basal, continua. ¿Entienden? Pues acuérdense, essa é sempre a dúvida dos alunos. Sempre ficam confundidos, estão no horário da prova, na teoria ou alguma coisa. Então, seja organizado. Quando você é organizado desse jeito, aí fica muito mais fácil. E não esqueçam, fenestrado tem endotelio e membrana basal. Então, a fenestração, o que significa fenestração? Poros, orifícios, buraquinhos, sei lá o nome que vocês querem colocar aí. Então, então, fenestrações tem no endotelio. Então, somente aí que vai ser discontínuo. Já a membrana basal é contínua. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar el continuo? Vasos sanguíneos. ¿Dónde más? No, los capilares son continuos, ¿sí? Pero ¿dónde vamos a encontrar? Sí, tejido muscular. Miocardio, por ejemplo, músculo liso, el músculo estriado esquelético visceral. ¿Dónde más? Sistema nervioso central. ¿Dónde más? Alveolos pulmonares. ¿Dónde más? En el tejido conjuntivo donde no hay mucha absorción, ¿cierto? ¿Dónde más? Voy a procurar en un libro. Fenestrado. ¿Dónde encontramos fenestrado? En la mucosa de órganos en donde hay mucha absorción, por ejemplo, duodeno, yeyuno, íleo, en el intestino, vesícula biliar, páncreas, glómerulo renal. ¿Aonde más? Vamos a leer un libro. Discontinuo, ¿dónde más encontramos? Hígado, médula ósea, vaso. ¿Tá? Esos son los ejemplos donde vamos a encontrar. Tem más, gente, ¿tá? Entonces, evidentemente, tienen que saberlo de esa manera. ¿Sí? Tienen que saber, eso es muy importante. Pregúntenle en prueba. ¿Dónde pones el vaso? Bueno, entonces, así, gente, hacen ustedes, nunca más va a ficar confundido. Nossa, será que o fenestrado é o endotelio que está fenestrado com a membrana basal? Não lembra aí dessa palavra, dessa letra aí no começo. Agora, vou apagar isso. Não, deixa aí. El riñón, el riñón, ¿qué tipo de capilar tiene? Fenestrado, ¿cierto? Bueno, ¿por qué será que tiene fenestrado el riñón?
Cierto, tiene que filtrar la sangre. Ahora, cuando filtra sangue, se forma la orina, ¿cierto? Se forma la orina. Esa orina tiene hemácias, tem hemácias sim ou não? Sai sangue pela orina? Não é fazer. Não sai, gente. Ah, Bem, tá errado. no sale. ¿Sí? ¿Por qué será que no sale? Siendo que tiene fenestraciones. Porque ela é maior e ela não passa na frente. Uno, porque es mayor, ¿cierto? Y además de eso tiene una membrana basal. Entonces actúa como un colador. Algunas cosas dejan pasar y otras cosas no dejan pasar. ¿Sí? Mas tem patologías, por ejemplo, como la glomerulonefritis o el síndrome nefrítico, por ejemplo, acaba danificando a membrana basal. Aí sim, quando a pessoa faz xixi, o que acontece? Sai sangue. Aí sim já passa tudo. Então tem hematúria, ¿cierto? Sale sangue. Entonces por eso la membrana basal es muy importante. ¿Sí? Van a estudiar ustedes cuando lleguen, imagino, tercero, cuarto año, en clínica médica, patologías de las vías urinarias, patologías renales, sobre estas patologias, e tudo é falando disso, né? Agora, se tu não leu nunca a membrana basal, nossa, você se sente perdido demais. Demais. Né? Bueno, claro, você vai saber a patologia, mas não vai saber aonde é o problema, como que se produz, assim como tal, né? E facilita quando você sabe. Facilita demais, gente. Né? Por que ele tem hematúria? Porque você já sabe que a membrana basal foi danificado. Sim, por isso que eu digo que histologia, ele te abre porta já para a compreensão, ele é o pilar para você, facilita a tua vida. É só isso que eu posso falar para vocês. Bueno, agora, el pulmón, ¿qué tipo de epitelio tiene? El pulmón, ¿qué tipo de epitelio tiene? Continuo, perdón, epitelio simple plano, ¿cierto? Agora, ¿qué tipo de capilar? Continuo, ¿cierto? Entonces, piensen conmigo. Imagínense si el pulmón fuese fenestrado. ¿Qué iba a pasar entonces con los alveolos? Ia ter líquido dentro dos alveolos, si fosse fenestrado, ¿verdad? ¿Y qué hay ahí en los alveolos? Aire, ¿eh? Isso é normal, né? Que tenha ar aí nesse lugar. Então, se tivesse um capilar fenestrado, ia ter líquido aí. Não ia acontecer a troca gaseosa, né? Então, por isso a natureza, né? Imaginem como é a evolução, como é um ser humano incrível. Ele se adaptou e ele tem um capilar contínuo. Então, não pode passar líquido até aí. Estamos falando sempre da histologia normal, galera. Não estamos falando nada de patologia, tá? Então, imagínense, por isso uno é fenestrado e por isso en el outro lugar é contínuo. Não precisa justamente você ser um médico para entender esta lógica da natureza, né, gente? Bueno, então, por isso o alveolo é contínuo, porque se fosse penetrado ia ter líquido do pulmão, não pode ter líquido, tem que ter ar somente aí. Bueno, siguiendo entonces. Agora eu faço a seguinte pergunta: dá para saber, quando olhamos uma imagem assim, olhem esse. Este, por exemplo, é uma vênula muscular. Olhem aqui o endotélio e aqui uma camada de músculo liso. Essa é uma vênula muscular. Por isso que ele já tem um formato bem diferente, né? Mas vamos focar aqui nos capilares. Olhamos aqui esse capilar. Dá para saber assim mesmo? Dá para ver a membrana basal? Que está separado, que está junto? É impossível, gente. Não dá. Dá para saber aí que o endotélio está junto, está separado? É impossível, gente. Não dá para ver, tá? Não dá para ver. Então, morfologicamente, só olhando, dá para saber? Não. Temos que reconhecer o tecido circundante ou o órgão circundante, tá? Se não, é impossível saber, tá?
Já estou falando isso para você. Então, acreditamos que esse daqui seja contínuo. Por quê? Porque tem abundante quantidade de tecido conjuntivo. Então, primeiro analisamos a periferia, depois deduzimos que tipo de capilar. Todo tecido tem capilar, todo o tecido, todo o corpo tem capilar. Então, você vai saber somente se esse capilar é qual tipo, como, conhecendo os tecidos periféricos, os órgãos periféricos, tá? Olhamos esse daí, fala capilar contínuo. Mas daria para saber se não tivesse essa letra E, essa palavra aí? É impossível, não dá para ver a membrana basal e só estamos vendo um núcleo do endotélio, só uma. Não dá para ver. Esses são as hemácias. Sim? Não dá para ver. Como que eu sei que isso é capilar contínuo? Porque aqui eu estou vendo neurônios. Aí eu estou vendo neurônios. Então, se eu encontro neurônios, ¿qué son estas células? Células de sostén. ¿Cuáles son las células de sostén del sistema nervioso central? Astrocitos, oligodendrocitos, microglía y epentimocitos. Então, são as células de sostém do sistema nervoso central. Então, sistema nervoso central, que tipo de capilar que tem? Contínuo, já fácil. Desse jeito, gente. Então, primeiro conhecemos o tecido periférico, depois deduzimos o tipo de capilar. Todo mundo já sabe que capilar que é. Agora qual? Depende do reconhecimento do tecido periférico. Sistema nervoso central, vocês já tiveram em histologia 1. Passamos mais para frente. Dá para saber que é descontínuo? Nem dá para ver, gente, a membrana basal no endotélio. Eu, pelo menos, né? Eu, pelo menos, não consigo ver. Vocês conseguem ver? Não estou sabendo nem para onde olhar. Então, Aonde é o capítulo? então para isso que eu estou, gente. Para facilitar a vida de vocês. Bueno, olhamos aí. Nossa, tá onde? Então temos que fazer um caminho. Aí. Por que eu mais ou menos suspeito que seja isso? Porque aqui estão as hemácias. Estão passando todas as hemácias. Então, provavelmente aqui tem o quê? Um capilar. Né? Agora, como eu sei que isso é um capilar descontínuo? Porque eu analiso este que estão aqui. Que são estes? Adipocitos. E enxergamos muitas células muito grandes, linfocitos, outras células da progenie medular. Esta lámina probablemente ya vieron en sanguíneo, porque en sanguíneo se da. Entonces, tuvieron tejido sanguíneo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí probablemente ya habrán visto. Bueno, entonces, esto es la médula ósea. Entonces, si esto es la médula ósea, ¿qué capilar es? Acabou. Então, reconhecendo o tecido, você sabe qual capilar que é. Eu fico tranquilo, porque histologia 1 já tiveram sistema nervoso central, já tiveram sangue, tá? Por isso eu fico de boa, tranquilo. Então, capilar sinusoidal. Fígado, por exemplo, eu não posso tirar para vocês. Por quê? Porque vocês não viram ainda fígado. Baço não posso tirar porque ainda vocês não deram. Isso eu vou explicar tudo para vocês. Eu vou ensinar tudo isso para vocês. Então, de boa, tranquilo. Agora, olhamos esse daí. Esto que é? É um glomérulo. Eu acho que vocês viram, tenho certeza, em histologia não viram esse. E se não, não importa. É um glomérulo. Ah, não. Sim, é o glomêrulo, muito bem. É o glomêrulo. Lembram que ele tinha um epitélio simples plano? Sim. Esse que está aqui, qual que é o nome dele? Provavelmente viram, eu acho. Se não, não importa, gente. Ah. Senão eu não podia. Às vezes não, depois não.
cápsula de Baumann. Cápsula de Baumann, hoja parietal de la cápsula de Baumann, epitelio simple plano. Tá, isso não é o foco agora, o foco é aqui. São capilares. Que tipo de capilar? Fenestrado, tá? Este é o famoso glomérulo renal, tá? Este é o famoso glomérulo renal. Aqui que se filtra o sangue. Aqui aconteceu a filtração, tudo a urina primária vai para cá. E essa urina primária que se forma vai para os túbulos depois, que tem epitelio simple cúbico. ¿Se acuerdan que el epitelio simple cúbico estava nos túbulos renales? Então, tudo tem aí pertinho, né? Riñón también yo le voy a explicar, ¿sí? No se preocupen. Pero esta imagen es solamente para que ustedes entiendan de que si no sabemos el órgano, no podemos saber el tipo de capilar. No caso, a pessoa está vendo um público, é? Sim, mas vamos deixar para outra oportunidade e vamos estudar em outro momento, tá, gente? Tá certo até aqui? Sim, sim. Tudo bem? Vamos olhar lâminas? Show! Isso! Bora, gente! Ânimo, ânimo, galera! Eu acho que da última hora desanimaram. Não, gente! Vamos começar no segundo semestre. Como é que a gente faz para reconhecer? Se temos saúde, temos família, onde estudar, somos ricos. Somos ricos. Temos que. Exatamente. Bora, galera. Vamos olhar.